Eu quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Eu sou Luiz Otávio Pagliari e este é o programa Momento de Reflexão. O programa Momento de Reflexão é um programa que trata de assuntos e temas atuais, sempre confrontados sobre a luz da Palavra de Deus. E este programa tem como tema Abrindo os Olhos. Abrindo os Olhos é o tema do programa Momento de Reflexão de hoje. E nosso programa é apresentado em 3 blocos. Esse primeiro bloco, nós estaremos falando sobre abrindo os olhos, mas com uma referência à palavra de Deus. E a referência à palavra de Deus, nós vamos usar 3 trechos da palavra de Deus. O primeiro é João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do engano, da falsidade, da mentira, de tudo aquilo que não é de Deus. E o segundo trecho da palavra de Deus nós vamos usar, está lá no livro do profeta Oséias, no capítulo de número 4, no versículo de número 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Né? Então, o povo foi destruído porque faltou conhecimento. E nós não queremos que você falte o conhecimento para você. E o outro trecho da palavra de Deus é Mateus capítulo 22, versículo 29, onde Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, Jesus estava alertando o povo que o povo erra por não conhecer as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e automaticamente não conhece o poder de Deus. E o poder de Deus é muito importante para a minha vida e para a sua vida. Com base nisso, quem não ouviu falar, né, secularmente, em teoria da conspiração? Muito falado. Desde a década de 60, 1960 para cá, se fala de uma uma possível teoria da conspiração, que é alguma articulação do mundo para uma destruição, para algum domínio político, para para dominar o mundo e prejudicar a sociedade, levando muitas delas, conforme a teoria, até a morte. Mas, trazendo para os dias de hoje, nós estamos vivendo dias muito difíceis. Você sabe, nós estamos aí, eu posso dizer, Deus parou o mundo, porque Deus pode não ter feito, mas Deus permite, e Deus tem o controle de todas as coisas, e o mundo está parado. As nações estão paradas, os povos estão parados, as pessoas estão em suas casas, diante de um vírus, de algo que elas não veem, existe, é real, e que fez com que praticamente tudo parasse. E neste momento, é um momento de reflexão. Muitas coisas apontam que esses vírus foram criados. Já ouviu falar da guerra biológica? Há muito tempo se fala sobre isso. E muitas vezes, pode não ser esse, pode ser aquele, mas vários vírus são criados em laboratório. Pode não ser, mas pode ser. A questão nossa aqui não é dizer se é ou não é. O tempo vai dizer. A verdade é filha do tempo. E a verdade revela tudo. Nada fica oculto aos olhos de Deus e nada fica oculto àqueles que Ele ama. No tempo determinado, Deus vai revelar. Mas hoje, nós estamos falando e vivenciando algo que começou numa nação e espalhou para o mundo todo, fazendo com que as pessoas tivessem medo, temor, e recentemente a FAO, né, que é responsável, uma parte das organizações das Nações Unidas responsável pelo controle do alimento no mundo, com sede na Itália, relatou que com essa crise do Covid-19 ou do novo coronavírus, com essa crise pode haver fome em todo o mundo. Por quê? Porque com essa crise está vindo uma crise financeira, já real e que está acontecendo.
Então, nós estamos vivendo dias difíceis, dias em que o caos pode estar instalado em alguns lugares, mas com perspectiva de fome, segundo dados da própria FAO, e com perspectivas de mortes já declaradas, que já aconteceram nesses dias, e mortes que virão ainda, que podem acontecer nesses dias, nesses meses que virão pela frente. Provocadas por quê? Por uma doença, né, causada por um vírus que surgiu num lugar e espalhou para o mundo. Isso tem gerado, então, uma guerra biológica, um caos econômico, tem gerado fome e tem gerado mortes. Então, esse é um momento delicado. É um momento muito difícil em que nós estamos vivendo. Né? As pessoas não sabem, existem as fake news, existem informações de tudo quanto é tipo, algumas boas, algumas ruins, algumas que ajudam, outras que destroem, algumas que são verdadeiras, algumas que são falsas, e você pode estar aí perguntando, e aí, o que eu faço? Como eu lido com isso? Por isso nós estamos aqui, né? Esse primeiro momento, falando sobre o que está acontecendo, sob a luz da palavra de Deus, e despertando em você um momento, já que você está aí na sua quarentena, num momento especial, né? Num momento de reservado para você, que você aproveite com a sua família, ou no seu particular, mas é um momento de reflexão. E o programa Momento de Reflexão, ele quer despertar nas pessoas a reflexão, para que ela não continue nesse giro automático ou sendo conduzida como manobra de massa. As pessoas têm consciência, as pessoas foram criadas com propósito, e você não pode ficar iludido e enganado. E o momento de reflexão tem essa missão, de despertar na pessoa um momento em que você pare, pense e analise as coisas. E o mais importante, hein? Analisar as coisas sob a luz da verdade, sobre a palavra de Deus. Porque senão você pode ser enganado, iludido e direcionado de uma forma errada, e as consequências podem ser irreparáveis. E nós temos a função, através desse programa, é de levar um conhecimento e uma verdade para a sua vida, para ajudar nas suas tomadas de decisões a partir de agora. Então, primeiro momento, nós estamos vivendo uma realidade, uma tragédia, podemos chamar assim, porque está se instalando um momento muito delicado em várias nações, em especial no Brasil. Nós vamos para um breve intervalo e eu volto já já com o programa Momento de Reflexão com o tema Abrindo os Olhos. Até já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão com o tema Abrindo os Olhos. No primeiro bloco do nosso programa, nós falamos sobre a possível teoria da conspiração. Falamos sob a luz da palavra, né? Mas mostramos que nos dias atuais estão tendo grandes problemas, o globo está em crise, ou seja, as nações, os povos estão em crise, enfrentando aí o novo coronavírus, e com isso gerou uma série de fatores em cadeia, né? E coisas que estão prejudicando e muito os povos, as nações e, de uma certa forma, a minha e a sua vida. E, nesse momento, nós abordamos sobre a guerra biológica, sobre o caos econômico, a fome e as mortes que estão acontecendo. E falamos isso com referência a João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará, e usamos também o tema do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, e também citamos a passagem de Mateus 22, 29, onde Jesus diz, erreis por não conhecer as
Escrituras e o poder de Deus, né? E agora, nesse segundo bloco, nós gostaríamos de compartilhar sobre a verdade bíblica. Estamos falando de uma verdade que está acontecendo atualmente, uma situação que nós não sabemos a origem, né? Não sabemos as intenções reais, ainda não sabemos, né? Mas que é um momento muito ruim para todos. E você precisa compreender sobre a luz da palavra de Deus para você não ser enganado. E essa é a nossa finalidade. Quando nós, através do programa Momento de Reflexão, fazemos com que você faça uma reflexão da sua vida e da situação. Mateus capítulo 24, que fala sobre Jesus está falando sobre o final dos tempos, os seus discípulos questionando ele como seriam esses dias, como seriam esses sinais, né? Do capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 14, que eu quero compartilhar convosco, né? A palavra de Deus diz que: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dizei-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Olha, eles estavam questionando Jesus sobre o retorno de Jesus e sobre o final do mundo. E eles pedem quais seriam os sinais. E aí Jesus respondeu-lhes, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Fomes, pestes e terremotos em vários lugares. A palavra de Deus está trazendo isso. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, não é o fim. São o princípio das dores, o princípio dos dias difíceis. Então vos hão de entregar para seres atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha que coisa tremenda. Muitas pessoas enganando o outro, corrupção, maldade, iniquidade, injustiça, impunidade, adorações a outros deuses. Tudo isso já está acontecendo. E detalhe, Deus diz que a multiplicação da iniquidade faria com que o amor de muitos esfriaria. As pessoas não têm mais amor. As pessoas não têm mais relacionamento de reciprocidade, de respeito. Isso está acontecendo. E aí ele vai e continua: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Antes de tudo isso se cumprir, antes do fim, o evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, tem que ser ministrada em todos os lugares, a todas as nações e todos os povos. Então, com a tecnologia, o povo fechado, os cultos estão acontecendo dentro dos lares, às vezes, ou às vezes da igreja transmitido pela internet, e eu posso afirmar, está alcançando muito mais pessoas do que dentro da própria igreja. Então, são coisas que estão acontecendo e que estavam escritas, ditas por Jesus há quase 2000 anos atrás. Quer dizer, a Bíblia nos relata que tudo isso que está acontecendo é mister acontecer, mas não é o fim, tá?
Mas você precisa estar ligado para você não ser enganado. Então, quem não conhece a palavra de Deus, não tem noção. Aí fica desesperado, fica vivendo a perda da vida, da oportunidade, do relacionamento, do amor, da fé, da esperança. Por quê? Porque não conhece as Escrituras Sagradas. Se conhecesse as Escrituras Sagradas e o poder de Deus, sabe que Deus iria te tranquilizar. Por quê? Porque Ele está no controle de todas as coisas. E você ia buscar a Deus, ia orar ao Senhor, relacionamento com Deus, relacionamento com a família, proteção de Deus, até que tudo isso passe. Porque isso são sinais. Não é o fim. Não é o final dos tempos. Mas é um sinal de que o fim está próximo. Quando? Ninguém pode prever isso, né? A palavra de Deus diz que Ele virá como um relâmpago que sai do Oriente e chega até o Ocidente, como um piscar de olhos. Mas antes disso, aconteceriam algumas coisas, né? E nós podemos também compartilhar Apocalipse, capítulo de número 6, do versículo 1 ao 8, que fala ali sobre quando chega próximo do fim, Deus enviaria ali para nós, para a terra, né? Fome, mortes, né? E muitas dores aconteceriam, que é revelado através da abertura dos selos e a liberação dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Que você possa meditar em Apocalipse capítulo 6, do versículo 1 ao 8, para você entender o que nós estamos falando. Ou quer dizer, tudo que nós estamos falando sob a luz da palavra de Deus, o que nós estamos vivendo nos dias de hoje é sob a luz da palavra de Deus. Já foi profetizado, já foi dito pelo próprio Deus. E o Deus, através do Filho Jesus. Então, faça uma reflexão. Nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos já já com o programa Momento de Reflexão com o tema Abrindo os Olhos. Até já. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão com o tema Abrindo os Olhos, né? Nós falamos no primeiro bloco sobre as coisas que estão acontecendo nesses dias atuais, né? Infelizmente no globo todo, em especial no Brasil, com a crise do coronavírus, que está gerando uma crise econômica, crise existencial, temor, medo, pânico sendo espalhado, infelizmente. Falamos sobre a teoria da conspiração, né, que é uma base sobre isso. Falamos sobre a referência bíblica, conhecereis a verdade vos libertará. Oséias capítulo 4, versículo 6, que lhe faltou conhecimento. Jesus, né, em Mateus 22, 29, dizendo que o meu povo errou porque não tinha conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. Capítulo 24, quando Jesus é questionado seus discípulos, que quando que aconteceria o fim do mundo, a volta de Jesus, e aí pedindo sinais, e aí Jesus vem esclarecendo sobre isso. Citamos Apocalipse capítulo 6, versículo 1 ao 8, que fala sobre os selos e a liberação dos cavalos, os cavaleiros do Apocalipse, que são ali que vem junto tragédias através de pestes, mortes, né, e destruição, fome naquele período, e trazendo isso, comparando sempre com a realidade que estamos vivendo, com a finalidade de você parar, e você está parado nesse momento, para refletir sobre a real situação que nós vivemos e aquilo que Deus quer falar. E nesse terceiro bloco, nós queremos falar sobre a parte do relacionamento entre o homem e Deus. O que Deus está querendo com tudo isso? Na minha vida e na sua vida. Porque Deus nos parou. Parou os povos, nações, parou o Brasil. No bloco, mas agora precisamos pensar. Então, quando nós vamos no livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 16 e 17, diz... do 15 ao 17, diz assim: ide por todo mundo pregar o meu evangelho a toda a criatura. Os que crerem e forem batizados
serão salvos. E o 17 diz, e os sinais seguirão os que creem. Então, existem sinais acontecendo aí. Principalmente para aqueles que já conhecem a palavra de Deus e têm discernimento daquilo que está acontecendo para não ficar enganado, nem em pânico e nem sem esperança. Porque tudo isso foi relatado há quase 2000 anos atrás pelo próprio Filho de Deus, quando o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ele esteve aqui antes da sua crucificação e morrer na cruz por amor de mim e por você. O que Deus quer de mim e de você? A pergunta é posicionamento. Ele quer uma decisão sua. O mundo está vivendo o caos. Maldade, iniquidade, injustiça, impunidade, adorações a outros deuses, deboche de Deus. Este ano em especial, olha o que diz a palavra de Deus em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se deixe enganar, pois de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também ele colherá. A palavra de Deus nos alerta. E quantas pessoas têm debochado e zombado de Deus e da sua santidade, em especial de Jesus. E isso é inadmissível para Deus. E tem as suas consequências. E isso está sendo feito no mundo todo, em especial no Brasil também. Muitas coisas ruins têm acontecido. Perdeu o temor de Deus. Estão blasfemando contra Deus. Estão zombando de Deus e provocando a ira de Deus. E tem consequências. O que se planta, colhe. Plantou limão, vai colher limão. Plantou coisas ruins, vai colher coisas ruins. E é isso que a palavra de Deus nos orienta. É conhecimento. E o que Jesus quer de mim e de você? Um posicionamento de arrependimento. Segundo a Crônica 7,14 diz assim, se o meu povo se chama pelo meu nome, fala em Deus, 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 né? Se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus quer perdoar, Deus quer nos sarar, Deus quer nos abençoar, Deus quer prosperar a nação, as pessoas, as famílias, mas Ele não pode negar a si mesmo. Ele não é injusto. Uma nação que comete injustiça, impunidade, maldade, iniquidade, brinca e zomba de Deus, não pode ser abençoada. Então ela precisa primeiro tomar uma posição. Qual é a posição que Deus está esperando? Através de tudo isso que Deus está permitindo. Né? Ele não pode não ter criado. Né? O inimigo geralmente cria isso, mas ele permitiu. Por quê? Porque aquilo que nós plantamos, nós estamos colhendo consequências de um povo que vive à parte de Deus, separado de Deus, sem relacionamento com Deus. E Deus agora exige de mim, de você, o quê? A pregação que João Batista fez e que Jesus continuou. Arrependei-vos, porque está chegando o reino dos céus. Quando? Nós não sabemos. Olha o que diz as Escrituras em Mateus 24, ainda no versículo 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem os filhos, nem o filho, mas unicamente meu Pai. Jesus disse isso. Então, o dia que vai acontecer, que é o final do tempo, ninguém sabe. Mas existem sinais. Independente do tempo acabar, né? O tempo pode acabar para mim e para você de que forma? Né? Com as doenças, com o dia que cada um vai chegar ao seu dia da morte. E aí, daí para onde você vai? A pergunta é, onde você quer passar a eternidade? No céu ou no inferno? Com Deus ou sem Deus? Com Deus, Ele vai enxugar toda a nossa lágrima, tirar todas as nossas dores, todos os nossos males, e nós vamos ter alegria eterna, porque estaremos preenchidos pelo amor de Deus e pela presença de Deus. E é isso que Ele quer para a minha vida e para a sua vida. Por isso, é tempo de mudar a conduta. O Brasil precisa se arrepender. Nós precisamos nos arrepender. A igreja precisa se arrepender. Os políticos precisam se arrepender e tomar uma postura voltada para Deus. Enquanto vai ao Pai, não adianta falar de outro Deus, é Jesus, ele tem nome, Jesus Cristo, Jesus o Cristo, tá? Porque ele morreu na cruz e o único que ressuscitou. E se você quer ter vida eterna,
somente com Jesus. Então entregue a sua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Que Deus te fortaleça, te dê paz, te guarde e te proteja e te dê sabedoria e conhecimento para você lidar nesses últimos dias que antecede a volta do Senhor. Esses últimos dias significa anos, né? Não importa o tempo, mas importa que você se incline reconhecendo que Jesus é Senhor da sua vida, da sua família, da sua cidade e desta nação. Que nós possamos viver o novo de Deus. Se essa cidade e esta nação reconhecer que Jesus é o Senhor, Rei e Salvador, a história vai mudar. Que Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor Jesus reine nos vossos corações, hoje e sempre.